Olá, que alegria poder celebrar novamente culto com você neste domingo de Cristo Rei, para o qual nós temos como lema o texto de Atos, capítulo 10, versículo 34, 35. Agora, eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual, pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Deus, de amor, criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança. Mas nós, seres humanos, nem sempre reconhecemos nas outras pessoas a imagem de Deus. Por esta razão, a história é marcada pela desumanização de certos povos que foram escravizados. Para o Brasil foram trazidas milhares de pessoas negras, as quais foram forçadas ao trabalho escravo. Negros e negras produziram por quase 300 anos as riquezas da nossa nação. Atualmente, negros e negras sofrem a violência do racismo, preconceito e discriminação. Para resgatar a memória da luta pela liberdade das pessoas negras, liderada por Zumbi dos Palmares, foi estabelecido o dia 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. Portanto, hoje, domingo Cristo Rei, último domingo do ano eclesiástico, celebramos o Dia Nacional da Consciência Negra. Isso porque somos igreja no Brasil, que anuncia o Deus libertador, que trata todas as pessoas iguais e aceita todas as raças. Nós nos reunimos na presença de Deus que criou a humanidade e ouviu o clamor do seu povo escravizado no Egito, que através do Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Libertador, sentiu a dor das chicotadas e pela força do Espírito Santo proclama o amor em todas as línguas, impulsionando pessoas para a missão de consolar, restaurar e reconciliar. Amém. Chegar o dia final para o mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor somente. Confissão de pecados. Paulo escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Coloquemo-nos diante de Deus para lhe confessar o nosso pecado e lhe pedir perdão. Oremos. Deus de misericórdia, Tu és Deus que liberta. Através de Teu Filho, revelaste que todas as pessoas são iguais, em valor e dignidade. Confessamos que às vezes somos indiferentes diante das práticas de racismo, ou fingimos não perceber as atitudes preconceituosas e discriminatórias que acontecem diariamente em nossa volta. Como indivíduos, perpetuamos a crença de que uma raça é superior à outra. Como sociedade, não pressionamos as autoridades competentes
para que promovam a equidade. Como igreja, temos dificuldade para denunciar as injustiças praticadas contra as pessoas afrodescendentes ao longo da história em nossos dias. Ó Deus, perdoa-nos por não reconhecermos que, perante o teu olhar bondoso, cada vida importa. Por isso clamamos. Perdoa-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Anúncio da graça. Deus nos ouve, recebe a nossa confissão e nos perdoa. Pois, onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. Amém. O perdão de Deus nos liberta de nós mesmos e possibilita que enxerguemos o sofrimento das outras pessoas. Clamemos em favor de crianças, jovens, homens e mulheres que sofrem com o preconceito, a discriminação e o racismo. Clamemos pelas famílias que em todas as partes do mundo perderam filhos e filhas por causa da violência praticada contra os imigrantes. Clamemos pela dor de afrodescendentes que não têm sua história valorizada e que diariamente têm a dignidade ameaçada. Ó Deus, a Ti trazemos as dores do mundo, clamando e cantando pelas dores desse mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. Há um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Oração. Deus de bondade e misericórdia, graças te damos pela diversidade da criação e por nos criares à tua imagem e semelhança. Derrama sobre nós o Espírito Santo de luz e entendimento, para que compreendamos que amas as pessoas independentemente de cor, raça, nacionalidade ou sexo. Orienta-nos com a tua palavra para que possamos proclamar o senhorio do teu Filho através de palavras e ações que defendem a dignidade de todas as pessoas. Dá-nos forças para lutarmos contra o preconceito, discriminação e racismo. Pedimos-te, abre nossas mentes e corações para que vivamos a igualdade e fortalece-nos na mesa da ceia do Senhor, onde o teu Filho nos espera. Por Jesus, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, hoje e sempre. Amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar.
Agora irei ler Êxodo capítulo 1, versículo do 1 ao 14. O sofrimento dos israelitas no Egito. São estes os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois, o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: "Vejam, o povo de Israel é forte, está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos." Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim, os israelitas construíram as cidades de Pitom e Rameses, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficavam com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito estejam com você. Amém. Prezado irmão, prezada irmã, no dia de hoje nós celebramos duas datas importantes. Uma que se refere à história brasileira da nossa sociedade, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. E a outra data é uma data do calendário litúrgico cristão, o chamado Domingo Cristo Rei. Por mim, muitas vezes a visão de um Cristo Rei pode ter sido utilizada para comparar Jesus a um rei poderoso, soberano, que impunha a sua vontade sobre o mundo. E assim, como muitos reis e soberanos fizeram na história. Geralmente, através do uso da violência, do imperialismo, do ato de subjugar os súditos e explorar as riquezas nos seus domínios, relegando as pessoas ao jugo da escravidão e da exploração. Por isso nós devemos ter um certo cuidado ao pensar nesta data, com muita criticidade. Jesus não é um rei como costumamos pensar, nem muito menos como a história nos ensina. O texto de Êxodo que lemos, por exemplo, nos leva a conhecer um rei, um faraó soberano do Egito, que tratou o povo judeu com escravidão. O medo de que o povo hebreu pudesse somar forças e tomar o seu poder levou este rei a subjugar pessoas, a explorar o seu trabalho escravo e a tratá-las com violência e intolerância. Os egípcios, assim diz o texto para nós, maltratavam os israelitas, tratavam com brutalidade, fazendo com que a sua vida fosse amarga, fazendo trabalho pesado, tratando-os com crueldade. O texto de Êxodo também nos leva a olharmos para o nosso contexto neste tempo na sociedade brasileira. De modo especial, no Dia da Consciência Negra, precisamos nos permitir refletir e olhar com atenção e solidariedade para a vida das pessoas negras.
e não poderíamos estar numa situação mais desconfortável para tratar este tema. O caso mais recente de João Alberto Silveira Freitas, homem negro brutalmente assassinado em Porto Alegre, justamente na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra, fala muito sobre a necessidade de tocarmos neste tema tão dolorido e abafado como tem sido na nossa sociedade brasileira, o chamado racismo estrutural. A sociedade brasileira foi brutalmente estruturada sobre o racismo e sobre a escravidão. Somos o país que mais recebeu escravos durante o período colonial e fomos o último país a declarar o fim da escravidão. O fim da escravidão, aliás, que infelizmente não significou liberdade para as pessoas cristãs, para as pessoas negras. A falta de uma reestruturação da sociedade que permitisse a plena participação de pessoas negras na economia as condenou ao atraso econômico e social que em raros casos pôde ou pode ser superado. Daí certamente decorre que o Brasil é um dos países mais desiguais do ponto de vista racial, pois é um país que não distribuiu renda, não distribuiu terras, tampouco oportunidades de trabalho de modo justo para a maioria da população negra. O histórico do racismo estrutural e a desigualdade profunda dele, que é o resultado, nos traz a um contexto de marginalização e de preconceito que reina nas nossas estruturas sociais e também nos nossos inconscientes. O resultado disso é violência. Violência simbólica e física contra negros e negras. Violência no aparato do Estado, a polícia, e violência nas nossas percepções, no nosso modo de organizar a sociedade. Atualizando a mensagem bíblica de Êxodo, nós só podemos perceber e entender o povo negro brasileiro como aquele povo escravizado, que sofre maus tratos, brutalidade, que carrega o fardo do trabalho mal remunerado e, por vezes, análogo à escravidão. Parafraseando o versículo 14 do texto de Êxodo, podemos ler assim: fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. E em todos os serviços que negros e negras faziam, eles eram tratados com crueldade. Mas hoje, além do Dia Nacional da Consciência Negra, estamos no Domingo Cristo Rei. Como pessoas cristãs, nós usamos esta data para anunciar que Jesus Cristo, Rei das nossas vidas, não é como o Rei do Egito. Jesus Cristo, nosso Rei, não é como os reis que criaram a escravidão e comercializaram escravos. Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, não é como as lideranças políticas de tempos passados ou do tempo presente, que negam o racismo e camuflam a realidade, relegando pessoas negras a uma existência de sofrimento, de violência, de brutalidade
e morte. Então eu pergunto a você, que rei é este Cristo? Que Cristo Rei é este que queremos servir, louvar e proclamar? O apóstolo Paulo, no texto de Gálatas 3, 25 a 28, nos diz assim: agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos e filhas de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestirem das qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Poderíamos acrescentar, entre pessoas negras e não negras. Todos vocês são um só, por estarem unidos e unidas em Cristo Jesus. Assim nos diz o texto de Gálatas. O apóstolo Paulo nos indica que o tempo da fé em Jesus rompe com os domínios das estruturas da lei que condenava. A fé em Jesus Cristo é uma fé libertadora. Não há estrutura neste mundo que prevaleça sobre as nossas vidas. Nem o poder do rei do Egito é capaz de manter o seu povo escravizado. Nem o Império Romano, que condenou Jesus à morte e perseguiu cristãos e cristãs, foi capaz de submeter Jesus ao poder da morte. Também o racismo estrutural, que quer condenar e escravizar pessoas negras, não prevalece sobre o poder libertador do Evangelho de Jesus Cristo. Foi este testemunho poderoso que levou pessoas cristãs a reconhecerem Cristo como seu Kyrios, como seu Senhor, como seu Rei Pantocratos, como diziam em grego, todo-poderoso. Anunciar Jesus como Senhor e Rei é contrapor-se aos poderes deste mundo. Poder do pecado, que subjuga e cria injustiça e desigualdade entre as pessoas. Como Paulo diz, desse modo não há mais diferença entre as pessoas, nem entre judeus e não judeus, nem entre homens e mulheres, escravos ou livres. No reinado de Cristo não há racismo, porque todas as pessoas são parte de um único corpo, por estarem unidas com Cristo. É claro que não podemos achar que declarar Cristo Rei signifique criar uma teocracia cristã, como tentou-se na Idade Média. O projeto de poder de alguns evangélicos hoje em dia, de querer impor-se como cristãos no poder deste mundo, é contrário ao que o próprio Jesus Cristo proclamou a Pôncio Pilatos quando disse: o meu reino não é deste mundo. É claro que não podemos compreender que o convite que Jesus Cristo nos faz ao seu reino não represente resultados e impactos na nossa atuação neste mundo. Muito pelo contrário,
o convite de vida para todos nós, pessoas cristãs, seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, é de que nós abracemos o seu reinado, o reino de Deus. Este, no entanto, é um reinado de paz, de justiça, de amor e reconciliação entre todas as pessoas. É um reinado de igualdade, como disse o apóstolo Paulo. As pessoas que se permitem viver como servos e servas de Jesus Cristo são pessoas que servem, que são solidárias, que amam aos seus inimigos, que promovem a paz sem fazer a distinção de cor, de raça, de gênero, de orientação sexual ou de posição social. Por isso, quem vive sob o reino de Deus deve denunciar o racismo e promover a justiça. Viver a inclusão e condenar o pecado da estrutura racista da sociedade. Tal qual os cristãos nos primeiros séculos chamaram hoje em dia Jesus Cristo de Rei e Senhor é uma afronta aos poderes deste mundo. Que neste domingo, caro irmão, cara irmã, nós possamos reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Rei das nossas vidas e abraçar a sua proposta de reino. Reino que derruba toda a lei, toda a estrutura social excludente e que vive a comunhão entre todas as pessoas diferentes. Porque todos e todas somos um em Cristo Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão. Os teus olhos em que você ferem o teu perdão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas é o próprio Deus que abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Suas mãos que servem são as mãos de Jesus. Os teus pés que não cansam levam a compaixão. Os teus olhos em que você fere o seu perdão. Tua voz quando canta é de Jesus a voz. Quando tu abençoas é o próprio Deus que abençoa. Tu és o novo corpo de Jesus. Tu és o novo corpo de Jesus. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Cristo não tem outro corpo na terra, mas Ele tem teu corpo. Ele tem meu corpo e nossos corpos. Convido agora você para um momento de oração. Oremos. Deus de amor, te agradecemos pela vida e por sinais de liberdade e equidade em meio à nossa sociedade que
que exclui e discrimina. Oramos por todas as pessoas que lutam com muita coragem para acabar com o racismo, a violência e as injustiças que tiram de homens e mulheres a dignidade. Oramos por todas as pessoas que estão engajadas na construção da consciência negra, no resgate da história do povo negro, e ao lado dele estão nas ruas, praças e igrejas, promovendo a igualdade. Oramos pelas pessoas que estão enfermas, principalmente as pessoas negras, que estão mais suscetíveis à anemia falciforme, diabetes e problemas cardíacos. Dá-lhes o teu cuidado e restabeleça, segundo a tua graça, a saúde delas. Oramos pela tua igreja no mundo, pela ISLB e por esta comunidade, para que seja proclamadora da igualdade entre todas as pessoas, para que seja ativa na denúncia de todas as formas de escravidão, que anuncie ao mundo Jesus Cristo, o Rei que liberta e dignifica todas as raças. Oramos pelas famílias enlutadas que perderam seus filhos e filhas por causa da violência carregada de racismo. Oramos pelas pessoas negras que têm sua memória e história desvalorizadas. Oramos também por todos e todas nós, para que tenhamos coragem e ousadia para sermos pessoas que promovem a consciência negra. Deus de amor, tu também conheces tudo que guardamos no silêncio do nosso coração e quais são nossas dores e alegrias. Por isso, tudo a ti entregamos, em nome de Jesus Cristo, através da oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Caminhar com os pés firmes neste chão, enquanto falta tanto pão, não posso me acomodar. Sou parte deste corpo tão doente, machucado, semblante desfigurado, falta brilho no olhar. Resiste ao cansaço e vence a timidez. Procura o teu espaço, garante a tua vez. Atrás da tua voz tão sufocada está um grito. Que sonho mais bonito está oculto em teu olhar. A verdadeira força se esconde na fraqueza. A esperança é a certeza do dia novo que há de vir. Nós somos teu povo, queremos te amar. Ensina-nos de novo um jeito de lutar. Espírito divino, vem conosco habitar. O teu povo vem guiar nessa latina escuridão. De noite ser a lua, o sol no amanhecer. Nossa fé vem aquecer e alegrar o coração. Com solos rejeitados que possam resistir. Desperta a tua igreja pra neles te servir.
Receba agora a bênção que vem de Deus. A bênção do Deus libertador venha sobre ti, concedendo a força vital para que em palavras e ações teças a rede da paz na tua casa, nas ruas e no país. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Vão agora, fiquem na paz de Deus, sirvam a Deus, ao Deus da justiça e da liberdade, com alegria. Um bom domingo, abençoada semana para você. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio, o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o fraco, o pobre, injustiçado serão juízes deste mundo de pecado. Na nova terra o forte, o grande, o prepotente irão chorar até ranger os dentes. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações nem preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar, das decisões ela irá participar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra os povos todos irmanados, com sua cultura e direitos respeitados, farão da vida um bonito amanhecer, com igualdade no direito de viver. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar.